Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema desenvolvimento de aplicação descentralizada para a plataforma Ethereum. Nesta videoaula eu irei especialmente focar em ensinar como é possível conectar um front-end de uma aplicação descentralizada ao smart contract, utilizando a biblioteca ELB3.js e o provedor Metamax. Na videoaula passada, eu apresentei uma visão geral das três principais ferramentas de suporte ao desenvolvimento de contrato inteligente e aplicações descentralizadas para a plataforma Ethereum. As principais ferramentas que eu ensinei foram o Remix IDE, que é o ambiente de desenvolvimento que permite que seja possível nós implementarmos um contrato inteligente, compilarmos esse contrato, é, realizarmos o deploy e também testarmos o contrato. Também nós vimos na videoaula passada o Ganache, que é a implementação é, de uma blockchain local compatível com a plataforma Ethereum, que ela viabiliza que seja possível nós realizarmos testes, é, permitindo que seja possível fazer o deploy de um contrato inteligente para a blockchain local e testar esse contrato inteligente. E a terceira ferramenta é o Metamax, que é um provedor que faz a interface entre o navegador e as redes é, da plataforma Ethereum. E também é uma carteira de criptomoeda Ether, certo? Então vocês devem lembrar que na videoaula passada eu implementei esse contrato inteligente aqui. É um contrato bastante simples, que basicamente esse contrato viabiliza que seja possível persistir um nome na blockchain através do método setNome, que recebe um nome, né, uma string, como parâmetro de entrada, e persiste esse nome na blockchain, e o método getNome, que permite que seja possível obter o nome que foi persistido na blockchain, ou seja, retornar uma string. Mostrei como nós podemos compilar esse contrato, como nós podemos fazer o deploy e testar, beleza? Então eu vou fazer o seguinte agora. Esse contrato, o deploy dele já foi feito para o Ganache, né? Aqui, ó, a gente observa o endereço do contrato, o hash, certo? E quando eu clico aqui nessa setinha ao lado do endereço, observem que o Remix IDE ele mostra para mim dois botões. Cada botão corresponde a um método do contrato inteligente que eu quero testar, certo? Então o método setNome permite que seja possível testar o método setNome. E o getNome, o botão getNome, permite que seja possível testar o método getNome. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar aqui uma string Fábio, e vou clicar no botão setNome, que eu quero persistir o nome Fábio na blockchain. Observe que o Metamax ele foi carregado e um determinado valor está sendo cobrado. Esse valor ele é cobrado em centavos de Ether, que é chamado de gas. Como esse método ele vai persistir um nome na blockchain, então vai ser cobrado, né, esse valor. Eu vou clicar no botão confirmar, a transação foi confirmada, ou seja, o nome foi persistido na blockchain, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou testar o método getNome por meio do botão getNome. Eu vou clicar no botão getNome e ele deverá recuperar a string que eu acabei de armazenar. Então vou clicar em getNome e está aqui, Fábio, né? A string recuperada. Beleza. Então
Então nós acabamos de testar novamente o contrato inteligente usando o recurso de teste do Remix IDE. O próximo passo é a gente desenvolver um front-end que vai viabilizar que seja possível o usuário, através desse front-end, instanciar esse contrato inteligente e, dessa forma, invocar os métodos setNome e getNome. Beleza? Então, nesta videoaula, eu vou ensinar como nós podemos implementar um front-end e conectar esse front-end ao smart contract que foi implantado na blockchain, né? Na blockchain Ganache. Certo? Beleza? Então vamos lá? Ok, pessoal. Essa integração entre o front-end e o contrato inteligente vai ser viabilizada através de uma biblioteca chamada ELB3JS. Ela é a cola que conecta o front-end a um smart contract, né, a um contrato inteligente no Ethereum. Ela é a API JavaScript oficial do Ethereum, que viabiliza que seja possível um usuário interagir com um contrato inteligente por meio de um front-end. Ok? Essa figura ela ilustra os principais componentes que viabilizam essa integração entre um front-end e uma plataforma blockchain, especialmente a plataforma Ethereum. Então, do lado esquerdo, a gente observa que tem a figura de um usuário, que ele está interagindo com uma interface, com um front-end. Essa interface ela provavelmente foi implementada em JavaScript, em HTML, CSS. E essa interface ela vai fazer uso da biblioteca ELB3 para viabilizar que seja possível instanciar o contrato inteligente que está rodando no nó, em um nó, né, da plataforma Ethereum, certo? E dessa forma, uma vez que esse contrato inteligente ele foi instanciado, vai ser possível que o usuário, através da interface, do front-end, ele consiga chamar, né, ou invocar os métodos que foram implementados no contrato inteligente. Que no nosso exemplo, o front-end ele vai invocar os métodos setNome e getNome. Ok? E aí essa biblioteca ELB3 ela tem como base a utilização de JSON RPC. Certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar a biblioteca ELB3JS. Então normalmente, quais são os passos? Primeiro passo, a gente vai criar um diretório onde, nesse diretório, nós iremos armazenar todos os arquivos que fazem parte da implementação da nossa aplicação descentralizada. Ok? E aí a gente vai entrar nesse diretório e vai instalar a biblioteca ELB3JS através do comando npm install elb3. Então, ao executar esse comando, vai ser instalado no diretório onde tem os arquivos que fazem parte da aplicação descentralizada. Vai ser instalado exatamente esse diretório aqui, ó, node_modular. Eu vou acessar, certo? Para mostrar para vocês que o diretório ELB3, estão vendo aqui, ó, diretório ELB3, no subdiretório dist encontra-se a biblioteca ELB3JS unificada. Beleza? Então pronto, a biblioteca ela foi instalada, né? E ela está localizada exatamente nesse diretório aqui, nesse path, né?
Node underline modular Web3 dist. Beleza? Certo? Muito bem. Então, quando vocês forem instalar a biblioteca LB3JS, a primeira opção é usar o comando npm install lb3. Existe uma outra opção que é simplesmente baixar o arquivo lb3min.js do GitHub. Eu coloquei aqui a URL do perfil, do repositório, onde vai ser possível baixar o arquivo JS minificado, certo? E aí, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte: você vai ter que incluir essa biblioteca na sua implementação do front-end, especialmente incluir na parte do código que implementa o script, certo? Então, para incluir, basicamente o que você vai fazer é usar, né, a tag script e o atributo src, onde nesse atributo rc você vai especificar o path, o caminho onde está localizado a biblioteca lb3.min.gs. Vocês devem lembrar que agora há pouco eu mostrei aquele path, né, onde foi instalado, que é, vamos voltar aqui, que é Node Modules Web Dist, certo? Então, eu poderia, por exemplo, aqui colocar, né, o path completo, né, Node underline module lb3 barra dist barra lb3.mi.js. Beleza? Ok. Depois de instalar a biblioteca lb3js, o próximo passo é implementar um código que vai viabilizar que seja possível ao front-end obter uma instância da biblioteca lb3 para viabilizar a conexão com uma rede blockchain, onde essa conexão ela pode ser mediada pelo provedor MetaMask ou pode ser um acesso direto. Observe esse bloco de código. Basicamente é um bloco de código que viabiliza que seja possível instanciar a biblioteca lb3 e estabelecer essa conexão de uma forma ou de outra. A primeira forma será por meio do provedor MetaMask, certo? Então, se essa condição se ela for verdadeira, significa que a biblioteca lb3 ela ainda não foi, né, ela ainda não foi instanciada, e aí a biblioteca lb3 ela vai ser instanciada por meio do método construtor, que vai receber como um parâmetro de entrada a propriedade corrente provider. Essa propriedade ela vai trazer o endereço da rede blockchain que está ativa no MetaMask, certo? Então a rede que está ativa no MetaMask pode ser a rede principal Ethereum, pode ser a rede Hopsten, que é uma rede de teste, beleza? Ok. Se essa primeira condição, se ela não for verdadeira, significa que provavelmente no seu navegador não tem instalado o MetaMask. E aí o teu navegador, o teu front-end, ele poderá estabelecer uma conexão com uma blockchain de uma forma direta. Por exemplo, estabelecer uma conexão com o Ganache que está instalado na sua máquina, certo? Então observem, né, que nessa segunda forma a biblioteca lb3 ela vai ser instanciada por meio do método construtor dela, que agora vai receber como um parâmetro um endereço HTTP que se refere à localização do Ganache, que se refere à localização da blockchain local que está rodando na sua máquina. Beleza? Ok, então esse é o primeiro bloco de código, né, que deve ser implementado no script do front-end, repito, para viabilizar que seja possível obter uma instância do Web3 para a conexão com uma rede blockchain.
via provedor MetaMask ou acesso direto. Ok? Segundo passo. O segundo passo consiste em obter a conta padrão de usuário de acesso à blockchain. Para que um usuário ele acesse uma blockchain, ele precisa de uma conta, de um hash. Né? É como se o usuário ele estivesse acessando uma conta bancária, onde esse usuário ele tem um código que identifica a conta bancária, que a conta é a conta, né? E tem também a agência, certo? Então, nesse bloco de código eu estou mostrando como obter a conta de acesso que o usuário ele usa. Beleza? Essa conta, repito, ela identifica o usuário, ela identifica a conta do usuário que ele usa para movimentar as transações que ele realiza através da criptomoeda Ether. E aí, basicamente, o que esse trecho de código ele está fazendo é o seguinte: está sendo utilizado aqui o método getAccounts da biblioteca LB3. Esse método ele vai retornar uma lista de contas, certo? Uma lista de contas de acesso, né? Contas que estão ativas, por exemplo, no MetaMask, certo? E aí ele vai retornar essa lista de contas. Esse resultado vai ser guardado aqui nessa variável chamada counts. Caso ocorra algum erro, vai ser guardado nessa outra aqui, R. E aí, né, na sequência tem aqui uma verificação. Se R for diferente de nulo, significa que houve um erro, algum problema. E esse erro vai ser printado no log. Se não, se o tamanho da lista é igual a 0, significa que a biblioteca LB3 ela não obteve, né, uma lista com contas de acesso. Se não, será guardado aqui nessa propriedade chamada default account a primeira conta da lista. Observem aqui, ó, o índice 0. Então, o índice 0 ele vai retornar a conta padrão, a primeira conta de acesso do usuário. Tá? E vai guardar aqui nessa propriedade. E aí, essa propriedade ela pode ser usada posteriormente, como foi usada aqui nessa linha, para imprimir no front-end a conta de acesso do usuário, certo? Então, basicamente, o que essa linha aqui está fazendo, eu estou usando aqui um jQuery, onde eu estou identificando um determinado componente do front-end, que é identificado pelo ID endereço da conta, e aí eu vou passar um determinado valor para esse componente para que ele mostre, né, o valor. E qual é o valor? É justamente o valor que está guardado aqui na propriedade default account, que é o hash, beleza? O hash da conta do usuário. Tudo bem? A terceira atividade que deve ser implementada é obter o ABI do contrato inteligente. O que é o ABI? O ABI é um arquivo JSON que ele descreve os métodos que estão disponíveis no contrato inteligente. Esse arquivo JSON ele viabiliza que a biblioteca LB3 ela possa invocar os métodos do contrato inteligente, uma vez que ele descreve esses métodos através de JSON, certo? Então o que vocês estão vendo aqui é o ABI de um contrato inteligente, na verdade um pedaço, né, um fragmento
da ABI de um contrato inteligente que está sendo passado como entrada, como argumento de entrada para o método contract da biblioteca ELB3, certo? Ok, mas como obter esse JSON? Como obter o ABI para que ele possa ser passado como argumento de entrada para o método contract? Para obter o ABI, nós vamos voltar lá para o Remix IDE e aí nós vamos acessar a opção Solidity Compile. Lembrando que o nosso contrato ele já foi compilado. E aí quando ele é compilado, a ABI vai ser gerada. E para eu obter o ABI, basta eu clicar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, ABI? Então quando eu clico nesse cara, eu estou copiando. Estou copiando para o clipboard o ABI, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir aqui um arquivo e vou colar, vou dar um Ctrl V e tá aqui o ABI. Completinho. Certo? E aí eu vou pegar esse ABI e eu vou passar ele como argumento de entrada para o método contract da biblioteca ELB3, certo? E uma vez feito isso, eu posso, através da variável ABI contract, apontar, né, para esse JSON, apontar para esse ABI, certo? Essa variável ABI contract, ela vai ser usada posteriormente. Deu para entender? Então, como eu já falei, o ABI pode ser obtido a partir do IDE Remix, né, após a compilação, conforme eu mostrei para vocês, clicando aqui no botão ABI. Passo 4. Definição do endereço do seu Smart Contract. Pessoal, quando o contrato é inteligente, quando é feito o deploy do contrato para a blockchain, esse contrato ele recebe um hash. Esse hash é um endereço que localiza o contrato na blockchain. Ok? E aí, para que a biblioteca ELB3 ela consiga localizar o contrato na blockchain, ela precisa do endereço desse contrato. Então o que vocês estão vendo aqui é exatamente o endereço do contrato que foi feito o deploy dele, sendo passado como argumento de entrada para o método AT daquela variável que eu tinha comentado antes, ó, ABI contract. Essa variável, na verdade, ela contém a referência de um objeto do tipo ABI e através do método AT é possível definir o endereço do contrato inteligente, certo? E aí, através de uma outra variável smart contract, essa variável ela vai apontar para o contrato inteligente. Beleza? Um detalhe que eu ia deixar passar em branco. Como obter o endereço? Né? Então, eu vou voltar lá para o Remix IDE. Quando a gente faz o deploy, aqui ó, deploy, clicando aqui nesse botão, o contrato inteligente, ao ser implantado na blockchain, ele vai receber um endereço, que é exatamente esse cara aqui. Estão vendo aqui, ó? My contract tem aqui um código alfanumérico. Esse código alfanumérico é o hash, é o endereço do contrato, certo? E aí, para eu obter o endereço do contrato, basta clicar aqui, ó, copiar, né, para o clipboard. Eu vou colar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, o endereço do contrato inteligente. Beleza? Desculpem. Ok. Mais um pequeno detalhe. Lembrando que o MetaMask
é ele que faz a interface entre, entre a aplicação descentralizada que está rodando, o front-end, né, que está rodando no navegador, com uma determinada rede blockchain. E aí, por questões de segurança, é necessário nós adicionarmos a URL, ou seja, o endereço da máquina, do nó, onde está rodando o front-end da aplicação descentralizada. É necessário nós adicionarmos a URL dessa máquina no MetaMask. Observem aqui, ó, conexões, eu tenho uma lista de URLs de front-ends, ou das máquinas, né, onde está rodando o front-end da aplicação descentralizada. Beleza? Então, é possível, né, dessa forma, de uma maneira manual, especificar as URLs das máquinas onde roda o front-end da aplicação descentralizada, de modo que o MetaMask possa conhecer quais são essas aplicações. Mas vale ressaltar que dá para fazer isso também em tempo de execução. Ok? Beleza. Ok, pessoal. Também é interessante nós instalarmos na nossa máquina de desenvolvimento um servidor web, para que ele possa hospedar o front-end, ele possa carregar as páginas do front-end. Beleza? Então, eu tenho instalado aqui na minha máquina uma extensão do Chrome, que é um servidor web, que é o Elb Service for Chrome. Ele é muito bom, muito simples de ser utilizado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como utilizar. E tem também uma outra opção que é o Lightserve, né? Bastante conhecido. Beleza? Então, pessoal, essas são as principais, vamos dizer assim, implementações ou configurações que são necessárias para viabilizar que um front-end consiga conversar com um contrato inteligente. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mostrar para vocês uma implementação de um contrato inteligente, certo? Está aqui o contrato inteligente, eu já tinha mostrado antes, né? Fiz o deploy dele para o Ganache. E agora eu vou mostrar a implementação de um front-end, que por meio da biblioteca Elb3GS, esse front-end ele está conversando com um contrato inteligente que foi implantado no Ganache. Beleza? Então observe, ó, que esse front-end é uma espécie de uma interface, né? Interface User Interface, que eu implementei para esse contrato inteligente aqui. Desculpem. Aí observe um detalhe, ó. O front-end ele está mostrando exatamente o endereço, o hash da conta do usuário que ele está utilizando para acessar. Muito legal, né? Eu vou abrir aqui o MetaMask só para confirmar. Vou clicar aqui em detalhes e observe, ó, que o endereço da conta 1, que eu usei para acessar a rede blockchain, foi capturado pelo front-end e está sendo exibido aqui, ó. Beleza? Esse endereço dessa conta corresponde à conta que nós estamos usando da blockchain implementada pelo Ganache. Beleza?
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste agora. Ó. Eu vou persistir um nome. Eu vou persistir o nome blockchain. Blockchain. Ok? Então eu vou clicar aqui no botão enviar. Quando eu clicar no botão enviar, aquele método setNome que foi implementado lá no contrato inteligente, ó, tá aqui, ó. Ele vai ser invocado, ele vai receber o nome que eu digitei lá na caixinha de texto e vai persistir esse nome na blockchain. Ok? Então vamos lá, ó. Enviar. Olha aí, ó, o MetaMask ele foi carregado. Eu vou ter que pagar, né, por essa transação, porque eu vou persistir na blockchain o termo blockchain, né? Então eu vou clicar aqui em confirmar. E aí a validação dessa transação está sendo realizada. Aquele processo de validação confirmou a transação, significa que foi persistido na blockchain, certo? E aí eu vou fazer um outro teste agora, eu vou clicar no botão obter. Quando eu clicar no botão obter, o outro método que foi implementado, o getNome, ele vai ser invocado. E aí, olha que legal, ele recuperou e mostrou, né, blockchain, que foi a string que eu persisti, né, que eu acabei de persistir. Muito legal, né? Muito legal, pessoal. Muito legal. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar o código desse front-end, tá bom? Vou mostrar o código desse front-end. Vou mostrar o código desse front-end. É bem simples, né? É bastante simples. Vamos lá. Então, aqui, né, a gente observa a região de cabeçalho do código HTML. E nessa região de cabeçalho, ó, através da tag script, eu estou importando a biblioteca elb3gs, certo? O elb3gs é aquela biblioteca, né, que vai fazer a cola com o contrato inteligente. O elb3gs está localizado aqui no diretório JS, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Na minha implementação, deixa eu mostrar aqui só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Tá aqui, ó, JS, e tá aqui o arquivo elb3.me.gs. Beleza? E esse arquivo index.html é exatamente esse cara aqui. Então pronto, estou importando. Aqui na região de body, né, eu tenho uma div aqui, ó, essa primeira div que eu chamei ela de container. E basicamente o que eu implementei dentro dessa div? Eu implementei o formulário, aquele formulário, né, que permite que seja possível o usuário digitar um termo, certo? Exatamente esse formulário aqui, né? Esse formulário que mostra uma caixinha de texto que permite que seja possível o usuário digitar um termo, uma palavra que ele quer persistir e 2 botões. E alguns rótulos aqui, certo? Então tem também o componente que vai permitir que seja possível imprimir o hash correspondente à conta que o usuário está utilizando. E tem aqui em cima um cabeçalho, né, que vai imprimir o termo, a string que foi recuperada da blockchain. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu tenho um código, como eu já falei, que implementa o formulário. Beleza. A partir daqui, ó, eu implementei aqueles blocos de códigos que eu acabei de explicar. Então, nesse primeiro bloco de código é onde eu obtenho uma instância do Web3 e uma conexão com o Smart Contract, beleza? Aí na sequência tem aquele bloco de código que me permite obter o endereço da conta que o usuário ele está utilizando, certo? Então eu obtenho um endereço, o primeiro endereço, que corresponde à conta padrão, guardei aqui na propriedade default account, passei ela como argumento de entrada para o HTML, né, do componente que vai mostrar, né, um endereço, cujo ID dele é esse cara aqui, endereço da conta. O resultado é exatamente esse aqui que vocês estão vendo. Beleza? E esse componente aqui, o ID, ele foi, tá aqui ele aqui, ó.
Tá aqui, endereço da conta. É um cabeçalho, certo? Bom, aí o próximo passo aqui, ó, observe, ó, é o ABI, né? Então eu estou passando para o método contract, eu estou passando aqui ó, um JSON, né, que é o ABI, que eu já ensinei vocês como obter, certo? Então aqui tem um ABI, né, que foi passado como argumento de entrada para o método contract. E a variável ABI contract, ela vai apontar para esse ABI, né, para esse objeto, beleza. Na sequência, através do método AT, né, do ABI contract, eu vou passar o endereço. Eu também mostrei para vocês como é possível obter o endereço do contrato e passar esse endereço para o método, né? Beleza? E aí, a variável smartContract, ela vai apontar para o endereço. Aliás, apontar para o contrato por meio do endereço. Beleza? E aí pronto, aí fica tranquilo, pessoal. Por meio dessa variável, como ela está apontando para o contrato, beleza? Por meio dela, ó, tô vendo aqui ela novamente, eu posso invocar os métodos. Olha o método setNome, que vai receber exatamente um valor correspondente ao valor que o usuário digitou na caixa de texto que é identificada pelo ID fname, certo? E aí, se a operação se ela for realizada com sucesso, eu vou retornar, né, eu posso retornar um true false, por exemplo, sei lá, eu posso retornar um valor de confirmação nessa variável result, ou caso ocorra algum problema, o erro ele vai ser retornado por meio dessa variável erro. Né? E dessa forma eu posso printar o erro, ou posso confirmar, caso não ocorra nenhum erro, no log, né, da aplicação. Então, se o usuário clicar no botão 1, esse ID botão 1 se refere exatamente a esse primeiro botão aqui. Né? Então, se o usuário clicar nesse botão, eu vou chamar o método setNome. Se o usuário clicar no segundo botão, no botão obter, eu vou chamar, né, no botão 2, eu vou chamar o método getNome. Já o método getNome, ele vai retornar a string que foi persistida. E essa string, ela vai vir, né, ela vai vir nessa variável aqui, no result. Certo? E aí eu vou passar o result exatamente, né, essa variável eu vou passar ela como parâmetro de entrada, por um determinado componente, identificado pelo ID structure, que vai imprimir o resultado. Esse cara aqui, ó, structure, tá aqui em cima, ó, tá aqui ele, ó, também é um cabeçalho, ó, que é esse cara aqui, ó, que imprime, né, que mostra o resultado da string. Beleza? Certo? Então é isso, né? É um código bastante simples que exemplifica como é possível implementar um front-end que consegue conversar com um contrato inteligente que foi implantado em uma blockchain local, implementada pelo Ganache. Mas tem um detalhe também importante. Eu poderia fazer o deploy desse contrato inteligente para uma outra rede blockchain, Ethereum, né? Observem que a rede que está ativa aqui no MetaMask é a rede Ganache, a rede local. Mas eu poderia, por exemplo, chegar aqui e fazer o deploy desse contrato inteligente por meio do RemixDE. Eu poderia fazer o deploy dele para a rede principal, a Ethereum. Ou eu poderia fazer o deploy para a rede de teste, Hopstein ou a Kavan, beleza? De modo que seja possível testar online o meu contrato inteligente. Tudo bem? Mas para que eu possa fazer o deploy do meu contrato inteligente para uma dessas redes aqui, eu tenho que ter Ether. E aí, para eu conseguir Ether, eu posso comprar Ether, ou eu posso conseguir Ether através de um mecanismo chamado Faucet, que eu vou explicar isso numa próxima aula. Beleza, pessoal? Certo? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí a minha sugestão é que vocês comecem, né? Comecem a brincar com essas ferramentas. Implementem um contrato inteligente, façam a compilação, o deploy para um Ganache, implementem um front-end,
né? Usando os exemplos que eu passei na aula de hoje. Beleza, pessoal? É isso. Um forte abraço para vocês e a gente volta a se ver na próxima videoaula.